Olá pessoal, sou eu de novo, a professora Flávia. Então, primeiras células que a gente vai conversar são os eritrócitos. São células que possuem a forma de um disco bicôncavo, achatadinha em dois lados, tá? Uma característica importante é que essas células são anucleadas. E esse fato delas serem anucleadas está muito relacionada com a sua função principal. Essas células, elas possuem a sua grande função, o transporte de gases, como oxigênio e dióxido de carbono. Para isso, essas células, elas são compostas de uma grande quantidade de uma proteína chamada hemoglobina, tá? Em condições normais, esses tipos celulares, eles vão se manter no sistema circulatório e não vão sair desse sistema, permanecendo no interior dos vasos. A hemoglobina, então, é essa proteína, tá? Uma proteína quaternária, ela possui 4 cadeias polipeptídicas, né? Que vocês conseguem ver aqui em roxinho e em amarelinho. Tá? Elas possuem um agrupamento M, onde vai ser ligado um íon de ferro, e é esse ferro que está ligado aí nesse agrupamento que faz com que a hemácia seja vermelha, ou seja, a hemácia é vermelha porque dentro dela tem uma proteína chamada hemoglobina e dentro da hemoglobina existe um agrupamento M que está localizado os íons de ferro. Alguns tipos de hemoglobina, tá? Sendo que a mais comum é a hemoglobina A1, essa é encontrada em 97% no adulto normal, é essa proteína, essa hemoglobina que é encontrada, mas também é encontrada a hemoglobina A2, é 2% no adulto normal, ou seja, uma pequena quantidade, e existe também a hemoglobina F, que ela é uma hemoglobina característica de feto. Tá? Então, no feto existe 100% desse tipo de hemoglobina, no recém-nascido 80%. Essa hemoglobina é muito ávida por oxigênio, por isso que no feto que existe uma demanda de formação de órgãos e de vários fatores, existe essa grande necessidade de oxigênio aí, tá? E aí, existem algumas alterações que acontecem aqui nesse tipo de tecido, né, mais especificamente relacionado às células do sangue. E um exemplo é a anemia falciforme. As anemias, elas são caracterizadas pela baixa concentração de hemoglobina funcional no sangue. Então, muitas vezes as pessoas elas tentam relacionar a anemia com a falta de hemácias e não necessariamente está relacionado à falta de hemácia diretamente, de forma indireta, ok. Tá? Então, essa anemia falciforme, ela acontece por causa de alterações hereditárias na molécula da hemoglobina. Enquanto que lá no seu DNA existe um código, que, por exemplo, vocês estão vendo aí na imagem, existe um código que é o GAA, que é o que a gente chama de códon. Esse códon ele traduz para um aminoácido chamado ácido glutâmico, que esse é o que acontece de maneira mais corriqueira, tá? Não gosto de falar normal e anormal, mas de maneira mais corriqueira, o que acontece é isso. Então, a gente tem lá no nosso DNA um código que vai produzir um ácido glutâmico lá nessa molécula da hemoglobina. Acontece que existem algumas pessoas que possuem uma alteração genética. E ao invés de ter um GAA como um códon, ela vai ter um GUA. Então, o A ele foi alterado por U, a adenina foi trocada por uma uracila, e aí o que acontece é que quando a gente vai fazer essa tradução aí desse RNA para uma proteína, ele não vai codificar mais um ácido glutâmico, ele vai codificar uma valina. Ou seja, você tem uma alteração no DNA que vai alterar o seu RNA, que consequentemente vai alterar aí a sequência de aminoácidos. E se eu mudo a sequência de aminoácidos, eu mudei então a proteína
e aí essa hemoglobina, ela perde a sua conformação, ela perde a sua função. Por isso que a hemácia, no caso de uma anemia falciforme, ela possui esse formatinho de foice, tá? Por conta dessa diferenciação aí dessas moléculas da proteína da hemoglobina. Só lembrando que se vocês observarem aí na imagem ao lado, a hemácia, ela tem essa característica mais fofinha, apesar dela ter esses dois lados bicôncavos. E como eu falei para vocês, ela é uma célula que não tem núcleo. Então, vocês imaginem que essa falta de núcleo, ela seja bem importante aí, até por uma questão evolutiva, já que essa célula, ela precisa ter uma grande quantidade aí de hemoglobina. Então, o núcleo, ele morfologicamente ocupa bastante espaço, então a ausência do núcleo possibilita que essa célula carregue o máximo possível de hemoglobinas e com isso, consequentemente, ela carregue o máximo possível de gases, como por exemplo o oxigênio. Então, está muito relacionado com isso. Aí, no caso da hemácia, quando ela tem essa característica falciforme, ela não vai conseguir carregar com eficiência esses gases e, consequentemente, vai trazer um déficit, uma deficiência de oxigênio em determinados tecidos. Então, aqui, estou falando de eritropoese, ou seja, formação de eritrócitos, né? Então, vocês estão observando nessa primeira imagem um eritroblasto, ou seja, eu não estou falando lá do início, eu já estou falando de blastos, né? Esses eritroblastos, eles têm uma característica mais basofílica, porque ele tem uma cromatina que é condensada em grânulos grosseiros, não há nucleolos visíveis. Esses eritroblastos, eles vão se diferenciar em policromatofílicos, e aí você consegue observar uma célula que já está menor, com o núcleo, que tanto nessa imagem didática quanto nessa imagem aí de baixo de corte de lâmina, vocês conseguem observar uma cromatina bem mais condensada, né? Ou seja, a gente consegue ver bem diferenciado. E esse tipo de eritroblasto policromático, eles contêm hemoglobina em quantidade suficiente para parecer uma certa acidofilia no citoplasma, o que vocês não encontram no anterior. Olhem o basófilo, lembra que ele tem esse nome porque o citoplasma é bem basófilo, então vocês conseguem ver o citoplasma bem azul, corado com bastante hematoxilina. Nos policromáticos, vocês, como já tem uma certa produção de hemoglobina ali no citoplasma, então a gente consegue já observar uma acidofilia citoplasmática. Mas como eu tenho essa parte acidófila mais uma parte basófila, eu acabo tendo uma coloração mais acinzentada aí de citoplasma. Então, observem esse citoplasma mais acinzentado. Quando a gente começa a observar mais um estágio de maturação, que são os normoblastos, o núcleo, nesse caso, já está com uma cromatina muito, muito condensada e a célula o seu citoplasma já está muito rico em hemoglobina, ou seja, é um citoplasma muito acidófilo, e aí então a gente consegue ver esse citoplasma bem mais rosado em relação a esse daqui, tá? Por conta dessa grande predominância aí de hemoglobinas, tá? E aí o que começa a acontecer, porque até então vocês estão vendo a presença de núcleo, né? E eu falei para vocês que a hemoglobina que a hemácia, ela é uma célula anuclear. Então, em algum momento, esse núcleo tem que se perder. E esse núcleo se perde nesse momento de diferenciação de um normoblasto para um reticulócito, tá? Para um reticulócito. Então, por meio de microcinematografia, que em um certo momento, os normoblastos eles começam a emitir uma série de saliências citoplasmáticas, vão se soltando, é como se uns pedaços de células vão saindo, né? E numa dessas, o núcleo ele sai também. E aquela parte que fica é o que a gente chama de reticulócito. E esse reticulócito é o que vai dar origem às hemácias posteriormente, que vocês estão vendo aí nessa imagem final, tá? Então, ótimo, já falamos na parte vermelha, né,
Vocês lembram que eu falei que o sangue, ele era composto de plasma e de elementos figurados, né? E agora, então, quando eu tô falando de elementos figurados, eu vou falar de 3 etapas. A dos eritrócitos, que eu acabei de falar, dos leucócitos, que eu vou falar agora, e lá no finalzinho eu vou falar sobre as plaquetas, tá? Então, eritrócitos vocês já entenderam, agora vamos falar dos leucócitos. Então, os leucócitos, eles vão realizar a proteção do seu organismo contra as infecções. São células que são incolores, possuem uma forma bem esférica. A gente consegue diferenciar os leucócitos em 2 grandes grupos, os que a gente chama de granulócitos e agranulócitos. A partir de agora a gente vai separar isso daí. Então primeiro a gente vai estudar os granulócitos e depois os agranulócitos. Vamos com calma, tá? Lembrando que os granulócitos, se vocês observarem na imagem, tá? Eles possuem um núcleo de forma bem irregular, tá? Mostrando no seu citoplasma uma grande quantidade de grânulos. Por isso são chamados de granulócitos. Enquanto que os agranulócitos possuem um núcleo bem menos irregular, tá? E não existe a presença desses grânulos. A gente consegue distinguir esses 3 tipos aí de leucócitos com base na reação desses grânulos com determinados corantes, tá? Então, os eosinófilos, eles se coram com corantes ácidos, né? Por isso vem de eosina, eosinófilo, né? A eosina tem aquela característica bem mais rosada, né? Os basófilos, eles vão se corar com corantes mais básicos, aqui no caso hematoxilina, enfim, outros também, e os neutrófilos que vão se corar com corantes neutros. E aí do lado dos agranulares, a gente não consegue distinguir grânulos, a gente tem 2 tipos que são os monócitos e os linfócitos, tá? Então vamos começar pelos granulócitos. Vamos falar um pouquinho primeiro granulocitopoese, que vai dar origem ao neutrófilo, eosinófilo e basófilo, que são os leucócitos que possuem grânulos, tá? Específicos dentro do seu citoplasma. Daí é bem importante a gente fixar isso que eu vou falar para vocês, para que vocês não se confundam, tá? Grânulos, pessoal, específicos. Não quer dizer que os agranulócitos, olha isso, aí causa uma grande confusão. Não tenha grânulos, tá? Mas calma, vamos por parte para que vocês não se confundam. Os granulócitos, eles têm essa grande quantidade de grânulos específicos. Notem que eu sempre uso essa palavra específico para poder designar esse tipo de célula, né? Então vocês conseguem observar aí na imagem um mieloblasto, ou seja, já é um blasto, e as suas células que vão sendo maturadas, nos seus períodos de maturação, tá? Então a gente consegue observar logo em seguida um promielócito, e observem bem que aqui em promielócitos, essas células, elas começam a liberar uma quantidade de grânulos também. Só que esses grânulos, eles têm um aspecto mais azulado, por isso eles são chamados de grânulos azurófilos. Grânulos azurófilos, tá? E o que acontece é que na medida que essa célula vai se tornando mais madura, como por exemplo o mielócito, essas células elas começam a produzir um outro tipo de grânulo, que é o que a gente chama de grânulos específicos, que tem essa característica mais rosada, tá? Esses grânulos específicos é que fazem parte do citoplasma, juntamente com os azurófilos também, mas quando a gente vai definir se é granular e agranular, a gente tem que pensar sempre na palavra grânulo específico e não em grânulo azurófilo, porque o azurófilo a gente vai encontrar nos 2 tipos de leucócitos, beleza? Então pensem sempre nesse tipo de grânulo. E por fim, então, um metamielócito, e aí esse metamielócito, se vocês observarem, opa, peguei deixa eu pegar aqui. Se vocês observarem aqui, ó, ele vai se diferenciar aqui, esse aglomeradinho de células, essa célulazinha, ela pode se diferenciar ou num bastonete ou em segmentados. Esse bastonete aqui vai dar origem ao basófilo e os segmentados vai dar origem ao eosinófilo, depende do número de lobos, enfim, tá? E do neutrófilo. Então,
É óbvio que essa diferenciação, ela não é só nuclear, né, morfológica, mas ela tem uma diferenciação funcional também, até porque os grânulos que são produzidos por um tipo celular não é o mesmo de grânulo produzido pelo outro tipo celular, tá? Então acontece essa diferenciação. Então aqui a gente tem um belo de um resumo dos leucócitos aqui, que são granulares, né? Então vocês estão vendo aí neutrófilo, eosinófilo e basófilo. De um lado vocês estão vendo grânulos específicos e grânulos azurófilos. Pensem os grânulos azurófilos da seguinte forma. Quando a gente está falando em células que protegem o nosso organismo, é sempre legal fazer uma analogia como se fosse um exército que vai enfrentar uma batalha, enfim, tá? Quando o exército vai para as ruas, ele vai munido de muitas armas, tá? Tem a galera que vai que vai com um escudo, tem o pessoal que vai nos tanques ali dentro, tem o pessoal da artilharia, cada um dentro da sua função. Essas armas que são os grânulos dos nossos leucócitos, das nossas defesas. Então, é como se cada leucócito, quando eu estou falando de um neutrófilo, do eosinófilo, do basófilo, cada um deles vai ter uma arma diferente, sua específica, tá? E que vai lutar naquela defesa. Um vai ser o que vai estar na linha de frente, o outro vai estar num tanque de guerra ali atrás, cada um com as suas armas, cada um com os seus grânulos, que vai te trazer uma arma específica na defesa do seu organismo, tá? E aí é o que acontece. E os grânulos azurófilos? Os grânulos azurófilos, que aparecem tanto aqui, tá? Nos leucócitos granulares quanto nos agranulares, esses grânulos azurófilos, eles são como se fosse aquela arma que é comum a todos os soldados. Por exemplo, o cara que tá no tanque, ele tá munido de uma pistola, de um fuzil, sei lá do que. O cara que tá ali na linha de frente, ele tá com o escudo, que é a arma dele, mas ele também tá ali na cintura uma pistola, ou sei lá o que. Vamos supor que seja uma pistola. O cara que tá lá na artilharia, ele tá com a arma dele. Ele tá com uma pistola na cintura. Então, essa arma que também é importante, né, um importante mecanismo de defesa que cada um tem. Então, os grânulos específicos, eles estão muito relacionados com essas armas específicas, com os grânulos que são produzidos por essas células que vão atuar diretamente na defesa aí do nosso organismo, tá? E aí, algumas características básicas dos leucócitos, algumas das armas dos leucócitos, tá? É que a gente consegue observar 3 fatores que são bem importantes como armas leucocitárias, que é o processo chamado de quimiotaxia. Esses leucócitos, como eles formam a base de defesa do seu organismo, eles precisam primeiro detectar o inimigo, tá? A partir do momento que ele detecta o inimigo, esse processo é chamado de quimiotaxia, tá? Que é a atração dos leucócitos por certas substâncias, que o leva a dirigirem-se para as regiões de maior concentração. Detectou o inimigo para que comece a acontecer a batalha, tá? Detectei que tem um inimigo. Mas esse inimigo não está aqui pertinho de mim, esse inimigo está lá longe. Então, uma outra arma desses leucócitos é a diapedese. Né? A diapedese é essa capacidade de se movimentar, essa mobilidade que essas células leucocitárias elas têm a capacidade. Então, a passagem através de poros dos vasos sanguíneos para os tecidos que estão envolvidos num processo específico. Então, imagina que um tecido específico foi invadido, por um vírus. Então, o que acontece? Primeiro, esses leucócitos eles têm que detectar, depois esses leucócitos eles precisam sair ali da corrente sanguínea e chegar ali naquele tecido. Isso é o processo de diapedese, que é bem importante. E por último eu identifiquei o inimigo, eu cheguei até o inimigo, o que eu vou fazer agora? Eu vou combater o inimigo, que é a fagocitose.
Então, a fagocitose, ela é basicamente essa captura realmente, a destruição desse corpo estranho, tá? E só lembrando que não são todos os leucócitos que são capazes de fazer esses 3 passos aí que eu acabei de falar, realizar essas 3 funções, tá? Na verdade, somente os linfócitos, eles não fazem essas 3 funções, porque os linfócitos, aqui essa parte de fagocitose, os linfócitos eles não fazem, tá? Os linfócitos eles produzem anticorpos, então eles vão atuar nessa frente aí de defesa humoral, devido à produção de anticorpos, e não propriamente dita fagocitose, tá? E aqui então vamos começar a falar dos neutrófilos. Os neutrófilos, então, são células que são polimorfonucleares, ou seja, você observar o núcleo, vocês vão ver vários lobos aí desse núcleo, tá? Você vai ver de 2 a 5 lobos, vocês vão ver vários segmentozinhos do núcleo, não vai ser uma coisa só, tá? Isso é uma característica dos neutrófilos. Normalmente a gente consegue observar 3 lobos, tá? A célula que ela é muito jovem, ela tem um núcleo que ainda não foi segmentada em lóbulos. Então, vocês podem observar aqui nessa imagem a presença de um bastonete. Vocês podem ver que o núcleo ele já tem ele já começa a se segmentar, se diferenciar aqui, um pedaço aqui, um pedaço aqui, um pedaço aqui, né? Mas ela ainda tá tudo juntinha. Então, por isso é chamado um bastonete. Aqui, ó, você já consegue ver essa célula mais madura, ela já está mais segmentada aqui, tá? Os grânulos específicos desse tipo de célula, estamos falando então de granulócitos, né? Os grânulos específicos, eles além de apresentar enzimas que são importantes ao combate de micro-organismos, eles têm também uma grande importância para a reposição da membrana, auxiliam na proteção da célula contra agentes oxidantes, desculpa, tá? Então, é o grupo de célula, quando a gente está falando de célula de defesa, que é mais abundante no sangue. Então, se você pegar uma lâmina de sangue, o que mais você vai encontrar vão ser os neutrófilos, tá? Os neutrófilos, eles funcionam como a primeira linha de defesa. Então, é a primeira galera que vai chegar lá na hora do combate. Aconteceu alguma coisa e quem vai chegar primeiro são os neutrófilos, tá? Essas células, elas possuem uma vida curta, ela dura em torno de 6 horas, mas elas podem chegar até umas 4 horas no tecido, até uns 4 dias, desculpa, no tecido conjuntivo. E depois que elas desempenham a sua função, essas células elas vão morrer por apoptose, tá? A função delas, então, são células que têm altíssima capacidade de fagocitose, vão ajudar a combater o organismo de infecção bacterianas e fúngicas, tá? Então, as infecções bacterianas, elas vão causar um aumento de produção de neutrófilos na medula, e aí a gente consegue observar lá uma grande presença de bastonetes, tá? Enfim, no sangue, porque no processo de uma infecção, o que acontece? A medula começa a produzir neutrófilos. Só que o neutrófilo mais jovem, ele tá sob a forma de bastonete. Então, se a infecção ela tá logo no início, a gente consegue observar no sangue uma grande quantidade de bastonete. Isso é uma característica aí de um processo infeccioso ainda recente, tá? Então, aqui a gente consegue observar a neutrofilia, ou seja, valores de neutrófilos acima do desejado em reações como infecções como pneumonia, meningite, diabetes, hemorragia, cancro, e até o estresse pode alterar os níveis desse tipo de célula aí no seu organismo. Enquanto que a neutropenia, a baixa dos valores desses neutrófilos, elas podem indicar outros tipos de infecção, como por exemplo infecção bacteriana ou viral, né? Cirrose, hipotireoidismo, leucemia aguda, anemia, enfim, a gente consegue observar essas diferenças aí. Ainda falando de granulócitos, vamos falar do eosinófilo, uma célula que tem até uma certa semelhança com os neutrófilos, mas eles são menos numerosos. Seu núcleo, em geral, é bilobulado,
tá? Ou seja, a gente encontra duas estruturinhas segmentadas normalmente. Então a gente consegue observar essa. E nessa imagem aqui, aí deixa eu pegar que tá aqui, você consegue ver claramente um neutrófilo com os três lóbulos e aqui o eosinófilo com apenas 2. Outra coisa que vocês podem observar é que o citoplasma ele é muito rico em grânulos, tá? Esses grânulos são ricos em peroxidases e neurotoxinas, ou seja, atividade antiviral, tá? A peroxidase ela está envolvida na geração de espécies reativas de oxigênio. O que isso significa? Um importantíssimo mecanismo de defesa, tá? Enfim, são células que também fazem fagocitose, porém, se comparada com o neutrófilo, numa quantidade reduzida, tá? Essas células, elas estão bem, ó, onde estão as setinhas aqui, corado com a eosina bem forte, a gente conseguindo detectar e mostrando essa característica dela. Aqui, ainda sobre os eosinófilos, essas células, elas são muito importantes elas aparecem principalmente em situações de parasitose. Então, quando a gente identifica uma pessoa que está com um processo de parasitose, então, vermes, parasitas, de maneira geral, a gente vai encontrar predominância desse tipo de celular, porque eles apresentam essa função de combate a esses invasores, tá? Eles têm a capacidade de fagocitar esses organismos, apesar de ter essa pouca capacidade em relação com os neutrófilos, tá? Eles fazem esse trabalho. E, ainda falando dos granulócitos, o basófilo. Os basófilos, eles têm uma característica bem clara, que é o citoplasma, que é carregado de grânulos. Se eu já falei que o eosinófilo tinha bastante grânulo, quando a gente passa para um basófilo, você vai ver uma quantidade bem grande de grânulos. Esses grânulos são maiores do que os dos outros granulócitos. Então, muitas vezes tem tanto grânulo que, podem observar nessa imagem, que a gente mal consegue distinguir o núcleo, tá? Mas são células que são aparecem em pouca quantidade, então por isso é bastante difícil encontrar esse tipo de células em esfregaços. O que são esses grânulos, tá? Esses grânulos são basicamente histamina, com forma retorcida, irregular, geralmente com aspecto em S. Os basófilos, então, o estado de basofilia pode indicar uma sinusite, uma nefrose, uma doença de Hodgkin, né, no caso de leucemia, e a basopenia, que é a falta ou a baixa desses basófilos, pode indicar hipertireoidismo, estresse, síndrome de Cushing, e vocês podem ver que o estresse ele realmente interfere aí bastante nesse processo. Pessoal, esse tipo de célula está bastante envolvida em processo alérgico, porque essas células elas têm a capacidade de liberar grânulos, como eu já falei, de histamina. A histamina ela é um vasodilatador e também grânulos de heparina. A heparina é um anticoagulante, ou seja, deixa o sangue mais fluido. Então imagina numa situação em que o seu organismo entrou em contato com um vírus. E aí nesse momento, o que começa a acontecer? O basófilo, ele começa a liberar histamina, porque o vaso vai dilatar. A partir do momento que o vaso dilata, lembra que eu falei que a histamina ela é um vasodilatador? Vai facilitar a saída e a movimentação das células de defesa que vão se direcionar pelo tecido onde esse vírus entrou. Então, é como se fosse liberar a passagem dessa célula. Vamos aumentar aqui essa via para que essas células elas passem, tá? Então, histamina ela faz esse processo de vasodilatador, enquanto que a heparina, que ela é um anticoagulante, ele está deixando o sangue cada vez mais fluido para que não exista nenhuma barreira aí na passagem dessas células num momento de emergência. É como se o camburão ligasse ali a sirene, vai todo mundo liberando passagem para que fique
muito mais fácil, a via fica mais larga, porque os carros se espremem aqui do lado, né? E essa fluidez fica muito mais fácil, essa movimentação. Então é bastante importante aí os basófilos nesses processos alérgicos, tá? E agora, então, nós falamos dos granulócitos, agora nós vamos falar dos agranulócitos ou agranulosos, que correspondem os monócitos e os linfócitos. São só esses dois tipos, tá? Que não possuem grânulos, lembrando, grânulos específicos no seu citoplasma, porque eles possuem grânulos azurófilos, tá? E a gente consegue observar, então, o núcleo dessas células de forma muito mais regular e o citoplasma sem a presença daquelas granulações específicas, tá? Vamos falar um pouquinho dos linfócitos. Os linfócitos, eles são responsáveis pela defesa imunológica do nosso organismo. Eles têm a capacidade de reconhecer moléculas estranhas existentes em diferentes agentes infecciosos, tá? Vai combater por meio de resposta humoral, ou seja, os linfócitos eles vão produzir anticorpos, imunoglobulinas, tá? Vocês podem observar que o citoplasma dessas células, observem aí na imagem de vocês, tá? O citoplasma ele é escasso, tá? E pode conter grânulos azurófilos, como eu já falei. O núcleo é bastante esférico. E aqui, então, a gente observa o processo de linfopoiese, ou seja, é o processo pelo qual se formam os linfócitos. E aqui a gente tem que fazer um parêntese aqui, porque existem alguns tipos de linfócitos, tá? Linfócitos B e linfócitos T. Então, existem esses dois tipos. E aí, os linfócitos B e T, eles vão ter uma organização diferente. A linfopoiese, ela vai ser diferente porque existem alguns tipos de linfócitos. Os linfócitos B e os linfócitos T, esse processo vai acontecer de maneira diferenciada, tá? Os linfócitos B, eles saem maduros da medula óssea, enquanto que os linfócitos T, eles precisam migrar para o timo, onde irão sofrer o seu processo de maturação. Então, fica ligadinho como acontece. Vamos falar primeiro dos linfócitos B, tá? O linfoblasto, como vocês estão vendo na imagem aí, ele está presente nos tecidos linfóides ou na medula óssea. Esses linfoblastos B, na medula óssea e nos órgãos linfóides, eles vão dar origem aos pró-linfócitos B, como está mostrando aí na imagem. Esses pró-linfócitos B, os que estavam na medula óssea, eles vão migrar para tecidos linfóides. E os que já estavam lá nos tecidos linfóides vão permanecer ali nos tecidos linfóides, tá? Essas células, então, vão dar origem aos linfócitos B, beleza? Então, é isso que acontece. Esses linfócitos B, eles ainda possuem a capacidade de se diferenciar numa célula maior, chamada plasmócito. Quando eles entram em contato com um antígeno, tá? Eles vão ter a capacidade de secretar anticorpos nos tecidos. Então, é dessa forma que acontece a produção dos linfócitos B. Enquanto que os linfócitos T, os linfoblastos T, migrar para o timo e ali vai acontecer o processo de maturação pró-linfócito e linfócitos do tipo T. E agora, falando ainda de agranulócitos, vamos falar dos monócitos. Eles são os maiores leucócitos circulantes. Eles têm um núcleo mais ovoide, em forma de rim ou ferradura. Observem que o citoplasma dele possui poucos grânulos. Existe um arranjo pouco denso da cromatina, então a gente não consegue ver a cromatina ali, o núcleo tão corado, tão forte, tá? Então, o núcleo dos monócitos, ele vai ter essa característica mais clara do que o dos linfócitos. O citoplasma do basófilo, ele contém grânulos azurófilos, como por exemplo lisossomos. Como que funciona a monopoiese, né? A monopoiese é formação de monócitos. Então, o que acontece é que esse promonócito,
que é derivado da diferenciação do monoblasto, ele vai dar origem ao monócito. Esse promonócito é uma célula que é grande e ela vai se dividir em 2 monócitos que passam a circular no sangue. Esses monócitos podem formar macrófagos e todo o sistema monocítico fagocitário. E quando está no sangue, ele é chamado, quando ele é uma célula do sangue, ele é chamado de monócito. Quando essa célula de defesa ela penetra no tecido para realizar a fagocitose, ela passa a ser chamado de macrófago. E outra coisa que acontece é que os monócitos eles podem se unir e formar células gigantes, que são chamadas de osteoclastos, que a gente já viu na aula de tecido ósseo, aquelas células bem grandes que estão envolvidas no processo de reabsorção óssea, ou seja, é derivado desse tipo de célula. Eu tenho que falar dos megacariócitos, que vão originar as plaquetas. São células que são muito grandes, de núcleos que são multilobados, tá, gente? Agora eu não estou falando mais dos leucócitos, nem granulares e agranulares, agora eu estou falando de um outro agrupamento, vou começar a falar das plaquetas. Tá? Do último agrupamento ali de células. Ela tem uma proliferação que vai ser estimulada por hormônios e o que a gente observa é que a fragmentação do citoplasma dessas células é liberado na circulação, né? Ele se fragmenta e vai dar origem às plaquetas, como vocês estão vendo aí nessa imagem. Então, as plaquetas, então, são estruturas que promovem a coagulação do sangue e vão auxiliar a reparação da parede dos vasos sanguíneos. Elas permanecem no sangue por aproximadamente 10 dias e vão ser destruídas no baço e no fígado. Então eu já falei para vocês de órgãos hematopoéticos, são os órgãos que vão formar o sangue. Aqui vocês estão vendo alguns órgãos que são responsáveis pela degradação dessas células do sangue também. São corpúsculos que são anucleados, possui uma forma de disco e um tamanho muito, muito pequeno. Então aqui a gente está vendo a estrutura de uma plaqueta. Basicamente o que vocês têm que entender é que existe um sistema canalicular aberto que vai ser importante para facilitar a liberação de moléculas ativas. Vocês vão ver que dentro dessa estrutura das plaquetas, né, desse resto citoplasmático, a gente pode nem dizer que é uma célula, é um resto citoplasmático. Então possui alguns grânulos importantes, tá, que vocês estão vendo aí, grânulos eletrodensos, que tem a concentração de ATP e de ADP, os grânulos alfa, que vocês vão ver que tem grânulos de fibrinogênio. Então, são grânulos que são bem importantes para o processo de coagulação de sangue. Tá? E quando a gente fala em processo de coagulação, é importante a gente falar de hemostasia, que é esse processo que o organismo vai controlar a perda sanguínea de uma possível lesão vascular. E como acontece esse processo com as plaquetas, né? Existem 5 estágios que são importantes, começando pelo espasmo vascular, formação de tampão plaquetário, coagulação sanguínea, retração do coágulo e dissolução do coágulo. Ou seja, quando a parede de um vaso sanguíneo ela é lesionada, inicia esse processo de hemostasia na tentativa de evitar a perda de sangue. Então acontece da seguinte forma: a primeira coisa que acontece é o espasmo vascular. O que é isso? Constrição do vaso, diminuição do fluxo. É como se o vasinho tivesse ali e surgiu um furinho na parede daquele vaso. E aquele furinho, o sangue vai passar por aquele furo e vai ter uma perda desse sangue. Então, o que começa a acontecer? Esse espasmo, constrição do vaso. Diminui ali, ó, na tentativa de passar um fluxo menor de sangue, né? Então, como que vai acontecer esse processo? Aqui tem meio que um resumo geral de todo esse processo, tá? Mas a verdade é que o endotélio, ele, quando tá sadio, as plaquetas, elas vão estar transitando ali pelo sangue, né? De maneira livre, e elas não vão se aderir à parede desse vaso. Essa adesão ela começa a acontecer a partir do momento que existe uma lesão naquele endotélio e essas plaquetas elas começam a se ativar. De que forma que essa ativação acontece? Observem aí que essa ativação plaquetária ela acontece nos locais de lesão. As plaquetas elas começam a se aglutinar, se juntar e se ligar a receptores de glicoproteínas, sintetizando então o que a gente chama de fibrinogênio.
tá? Sintetizando o que a gente chama aqui de fibrinogênio, que é uma proteína que é solúvel ali no plasma, tá? Depois vocês vão observar aí a função desse fibrinogênio. Olhem nessa imagem de microscopia eletrônica, então, uma plaqueta em repouso e logo abaixo uma plaqueta ativada, que ela já começa a modificar. Então, o segundo passo, isso que eu acabei de falar é meio que um resumão de tudo. Então, primeiro acontece a vasoconstrição e depois acontece a formação do tampão plaquetário. O que é isso? Uma agregação de plaquetas começa a acontecer. A descontinuidade do endotélio, que foi produzida por causa de uma lesão vascular, né, vai ser seguida de uma absorção de proteínas que estão presentes ali no plasma, tá, sobre um colágeno. E aí o que começa a acontecer? As plaquetas que estão passeando por ali, elas começam a aderir ali na região de colágeno. E com isso vai formar esse tampão plaquetário e o que a gente chama de agregação primária, essa primeira ligação das plaquetas ali nesse colágeno que fica ali à mostra, né? E a agregação secundária, porque o que acontece? Essas plaquetas no tampão, elas começam a liberar ADP. Vocês lembram da presença de ADP lá nos grânulos das plaquetas, né? E esse ADP ele é um potente indutor de agregação plaquetária. O que isso significa? Que quanto mais plaqueta eu tenho ali, mais liberação de ATP e mais plaquetas vai se ligar ali nessa região. Então começa a ter um aglomerado de plaqueta ali na região, que é o que a gente chama de tampão plaquetário. O processo de coagulação é o próximo passo, que vai ser a transformação do sangue em sua forma líquida em gel. Tudo no sentido de tentar diminuir esse fluxo aí. Tá? Então vai acontecer uma ativação sequencial de fatores que vai levar à conversão da proteína plasmática solúvel daquele fibrinogênio, lembra que eu comentei dele? Ele vai ser convertido em fibrina. Fibrinogênio e fibrina. O que acontece no processo de coagulação é basicamente esse. Tá? Uma cascata de eventos que acontece, de interações de plaqueta e proteínas, tá? Que vai fazer essa conversão. A protrombina, ela vai ser convertida em trombina, uma outra proteína, na presença de cálcio. E o fibrinogênio, que estava ali presente, nós já falamos sobre ele, vai ser convertido em fibrina, por meio da trombina, vai possibilitar esse processo. A fibrina, ela é uma proteína que ela é insolúvel, ou seja, ela não fica diluída ali, tá? Então, vai formando como se fossem gruminhos, uma estrutura muito mais rígida, muito menos líquida, muito mais gel. E aí, a passagem por aquele furinho, que tinha acontecido inicialmente, a lesão ali no endotélio, fica mais dificultada por conta disso. Então, a coagulação sanguínea é esse emaranhado aí que vocês podem ver de células do sangue, plaquetas e essa quantidade de proteínas que acontece. Obviamente que existem vias de ativação dessas plaquetas, né? Elas podem ser ativadas por vias diferentes, mas se vocês observarem que tudo isso vai levar, todas essas vias, elas levam essa conversão de fibrinogênio em fibrina e fazendo esse aglomerado ali, não deixando com que tenha perda de sangue, tá? E depois, aquele coágulo tá ficando cada vez maior, é necessário que esse coágulo, ele diminua de tamanho. Então, esse coágulo, ele começa a ser removida, mas o que a gente consegue observar é que a actina e miosina das plaquetas, elas vão aproximar os filamentos de fibrina do colágeno e vai expelir o soro. Ele é o plasma, só que sem esse fibrinogênio, tá? Então, é como se fosse retirado, vai expelir todo o soro, ou seja, vai deixar só o fibrinogênio ali, tá? Então, com isso, o coágulo, ele começa a diminuir de tamanho. E aí, o que acontece? Esse coágulo, ele precisa se dissolver, precisa sumir, aquele coágulo não pode ficar ali o tempo todo, né? O endotélio, ele começa a também se refazer, a se regenerar, ou seja,
está sendo feito como se fosse o conserto ali da região endotelial, e aí aquele buraquinho ele é tampado. Então aquele coágulo ele precisa ser dissolvido, né? Ele precisa ser desmontado. Então o que acontece é que esses filamentos de fibrina, que era quem está tornando isso um coágulo, essa coisa mais gelificada, ele vai ser digerido e assim então vai acontecer a dissolução do coágulo. Então, pessoal, aqui a gente acabou falando, né, sobre todas as células do sangue e terminamos aqui nesse processo de hemostasia. E aí, para finalizar a nossa aulinha de células do sangue. Pessoal, até mais. Falou, tchau!